Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos retomar as atividades do 8º Congresso Brasileiro de Direito Médico, solicitando a todos que tomem seus lugares e desliguem os sinais sonoros de seus aparelhos eletrônicos. A conferência desta tarde tem o tema A Responsabilidade Civil do Médico, Novos Desafios. Para presidir os trabalhos, convido o advogado e membro da Comissão de Direito Médico, Dr. Antônio Carlos Rosselli, como presidente, e da Universidade de Brasília, Dr. João Costa Neto, como moderador. Com a condução dos trabalhos, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu tenho um grande prazer de convidar para compor uma mesa, que não é mesa, o Dr. Nelson Neri Júnior. Por favor, Dr. Nelson, temos o prazer. O Dr. Nelson Neri Júnior é graduado em Direito pela Universidade de Taubaté, livre docente, doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Direito Processual Civil pela Universidade Friedrich Alexander Erlanger Nürnberg, professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, além de ser colaborador permanente do Centro de Extensão Universitária e do Instituto Brasiliense de Ensino e Pesquisa. Professor Nelson, por favor, o senhor está com a palavra. Isso aqui? Tá bem. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso querido presidente dos trabalhos de hoje, o Dr. Antônio Carlos Rosselli, que também integra a Comissão de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina. Eu também integro, então nós somos colegas de Conselho Federal na Comissão de Direito Médico. Cumprimento também o nosso querido colega, professor da Universidade de Brasília, o doutor João Costa Neto, que vai ser o moderador da tarde de hoje. Então, o tema que nos foi atribuído para falar a vocês é o da responsabilidade civil do médico, novos desafios. Então, quando eu recebi o convite do Conselho Federal de Medicina, fiquei muito honrado com esse convite, porque eu acho que é uma oportunidade de nós trocarmos experiências, médicos e profissionais do direito, porque temos que trocar essas experiências. E, quando recebi o convite, aceitei imediatamente, porque achei que era o caso de nós discutirmos mais amplamente essa simbiose entre o médico e o advogado, ou o direito médico e o direito dos médicos também, né? Responsabilidade civil do médico. Em primeiro lugar, eu precisaria aqui fazer uma distinção. Lógico que o Congresso de Direito Médico, fazem parte dele, como integrantes, como congressistas, tanto médicos como profissionais da área do direito. Então, por isso é que eu preparei uma exposição que fosse adequada para as duas correntes dos congressistas poderem entender, porque se eu falasse só para os iniciados de direito, seria um outro tom de palestra e não essa que eu vou imprimir agora para vocês. Em primeiro lugar, um fato. Aconteceu um fato relevante para o direito, em matéria de, dali, decorrer responsabilidades, e esse fato é um só. De um único fato,
podem decorrer responsabilidades no âmbito penal, no âmbito administrativo e também no âmbito civil. Então, são esferas distintas de responsabilidades, não é? Então, precisa ficar bem claro isso, da possibilidade de um único fato poder gerar várias esferas de responsabilização do médico. Eu lembro aqui de alguns dispositivos da lei brasileira e também das regras que regulam a atividade do médico no Brasil, a respeito dessa separação entre as responsabilidades civil, penal e administrativa. O Código Civil brasileiro, no artigo 935, diz que a responsabilidade civil é independente da criminal. Mas ele faz um adendo. Agora, se no criminal já ficar resolvido que o fato existiu e que o autor do fato é aquela pessoa X, isso há uma interferência, sim, da área penal na área civil. Só nesses dois itens. Agora, no mais, responsabilidade civil é independente da criminal, artigo 935 do Código Civil brasileiro. Mas, no que tange ao direito dos médicos, existe uma disposição no Código de Processo Ético Disciplinar, que é recente, é uma resolução, a Resolução 2145 de 2016, está em vigor desde janeiro de 2017, do Conselho Federal de Medicina, que diz no seu artigo 5º, caput, o seguinte, que o processo de julgamento ético profissional do médico, nos conselhos regionais e Conselho Federal, esse processo é independente do processo de julgamento no cível ou no criminal. Então, também há uma regra que regula a atividade dos médicos, essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o Código de Processo Ético Profissional, que também faz essa separação. Responsabilidade administrativa do médico, ética, etc., não se confunde com as responsabilidades civil ou criminal. Não é? Agora, o parágrafo único desse artigo 5º do Código de Processo Ético Profissional do Conselho Federal de Medicina, parágrafo 1º do artigo 5º diz que a responsabilidade ético profissional do médico é independente da criminal. Não sei por que razão, no caput eles falam que o processo de julgamento não depende do processo de julgamento civil ou criminal, e embaixo, no primeiro parágrafo desse artigo, só fala que a responsabilidade ético-profissional do médico ela não se confunde e é independente da responsabilidade criminal, não fala nada da civil, mas evidentemente que é também, como eu estou dizendo aqui a vocês, que a responsabilidade, o único fato dele podem decorrer responsabilidades nesses três âmbitos, administrativo, civil e penal. Existe um dispositivo ainda no Código Penal brasileiro, na parte geral do Código Penal. O Código Penal brasileiro é uma lei de 1940, está bem antiga já, precisaria passar por um upgrade, uma revisitação, né? Mas, enfim, é o que nós temos. E na parte geral do Código Penal, essa parte foi bastante alterada em 1984. Sim, houve uma grande mudança na parte geral do Código Penal em 1984. E nessa mudança, né, se colocou um dispositivo que também já existia no texto originário do Código Penal, lá em 1940, mas não com essas palavras específicas, que é o artigo 91, que diz que são efeitos da condenação criminal. Quer dizer, se, por exemplo, um médico é condenado na esfera criminal, diz o artigo 91, é efeito dessa condenação criminal, inciso 1, tornar certa a obrigação de indenizar no cível, então na área civil. Então, se alguém é condenado na área criminal, decorre dessa condenação, é um efeito da sentença, né? Não tem nada a ver com as separações das responsabilidades. Isso é um efeito de uma sentença criminal. Então, o Código Penal do Brasil diz que, se alguém for condenado na esfera criminal,
isso torna certa a obrigação dele em indenizar o dano que decorreu desse crime na esfera civil. Não é? Então, essa é a localização que nós temos do fato ilícito, do fato que poderia trazer a responsabilidade profissional do médico. Agora, eu falei do fato, né, um só, pode ser um ato também. Agora, o agir do médico, ele deve ser considerado normal e lícito quando dele não decorrer nenhuma circunstância reprovável pelo ordenamento jurídico brasileiro ou pelo Código de Ética Médica, que, no nosso caso, o Conselho Federal de Medicina, a última versão desse Código de Ética Médica é de 2010. Né? Então, o Código de Processo Ético Profissional do Médico é de 2016, entrou em vigor em 2017, e o Código de Ética Médica é de 2010. Então, nessas disposições, nesses diplomas legais e administrativos, como do Conselho Federal de Medicina, nós vamos verificar o que é um ato ilícito. Né? Quando é que o médico pratica um ato ilícito? A conduta dele é ilícita, quando é contrária ao sistema legal brasileiro. Não é? E o sistema legal brasileiro diz que é ato ilícito aquele que, praticado por alguém, que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, causa dano a direito de outrem, ainda que dano somente moral. Isso é o artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Depois tem também o artigo seguinte, 187, trata de uma figura chamada abuso do direito. Né? Então, se você exerce o seu direito, mas de forma abusiva, também isso é ato ilícito. E lá no artigo 927, então nós estamos no 186 do Código Civil, depois passamos para o 927, lá na frente, que diz que se alguém cometer um ato ilícito, e coloca já entre parênteses os artigos 186 e 187. Então, ele considera ato ilícito o descrito no 186 e diz no 927 que aquele que comete um ato ilícito, se esse ato causar dano a outrem, ele fica obrigado a indenizar, a reparar esse dano. Então, esse é o artigo 927 do Código Civil Brasileiro. O Código Penal também contém uns tipos penais, e eu não preciso dizer que o ilícito civil, o ilícito penal, ele é investigado de forma mais estrita, muito mais rígida do que na esfera civil. Na esfera civil, a busca pela ilicitude daquele eventual ato que foi praticado é investigada com muito mais flexibilidade do que na esfera penal. A esfera penal é estrita, porque está em jogo a liberdade do ser humano. Mas na área civil, quando só está em discussão patrimônio, nesse aspecto que nós estamos discutindo, então se diz que pode ser investigada essa ilicitude do ato de uma forma um pouco mais flexível. Não é? E no Código Penal brasileiro existem dois crimes que dizem respeito à atividade do médico mais diretamente, não é? Que são os crimes de omissão de socorro e o crime de exigência, de condicionamento de garantia para atendimento médico hospitalar. Cheque, calção, garantia, etc. Então, isso não era crime, foi introduzido no Código Penal recentemente, passou a ser crime, né? Porque estava havendo um pouco de abuso, então o legislador brasileiro resolveu tipificar essa conduta como criminosa. Então, todo crime é ato ilícito. Então, está no Código Penal, ato ilícito. Então, se enquadra dentro daquela descrição do artigo 186 do Código Civil Brasileiro. Não é? E falamos agora do regime da responsabilidade civil. Como é que nós temos que investigar essa responsabilidade civil do médico? Qual é o regime da responsabilidade? No direito brasileiro existem duas formas de responsabilização mais importantes, né? Que é a responsabilização objetiva e a responsabilização subjetiva.
A subjetiva, que é a regra, na maior parte dos casos, exige que, para que haja o dever de indenizar, né, o agente, o autor desse ato ilícito, tenha agido com culpa ou dolo. Dolo é um ato intencional, eu quero produzir aquele efeito. E a culpa eu não quis produzir, mas eu agi com culpa, com negligência, com imperícia, com imprudência, então ocasionou o ato ilícito, mas eu não tive intenção, foi não intencional. Então, esses dois tipos de responsabilização são os que mais ocorrem no direito brasileiro, portanto, eu só vou falar desses dois, da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva. No caso do Código Civil Brasileiro, combinando o artigo 186 com o 927 caput, nós verificamos que a regra do Código Civil Brasileiro é que a responsabilidade é regulada pelo sistema subjetivo de responsabilização. É preciso, então, se demonstrar culpa de quem praticou aquele ato que causou um dano, né? E o contrário ocorre no sistema do Código do Consumidor. Por que eu trouxe o Código do Consumidor aqui agora? Se eu estou falando só de civil e penal. Eu trouxe o Código do Consumidor porque, muitas vezes, a relação que existe entre médico e paciente é de consumo. Então, é preciso que se verifique quais são os atributos daquela relação médico-paciente para caracterizá-la ou como uma relação meramente civil, comercial, etc., ou se é uma relação de consumo, aquela que está inserida dentro do regime do Código de Defesa do Consumidor. Então, se for uma situação de relação de consumo, ou seja, que o Código do Consumidor regula, então já temos uma outra sistemática de responsabilidade civil como regra. Código Civil, regra, responsabilidade subjetiva. Código do Consumidor, regra, responsabilidade objetiva. A objetiva significa que eu não preciso demonstrar culpa ou dolo de quem quer que seja. Quer dizer, houve o dano. Há um nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano causado. Se houver uma causalidade aqui, um nexo de causalidade, há o dever de indenizar, objetivamente. Não se perquire da ação do agente, se foi com culpa, com dolo, imprudência, negligência, imperícia. Isso é absolutamente despiciendo no que tange a responsabilidade objetiva. Então, o Código Civil tem a regra da responsabilidade subjetiva, eu preciso demonstrar culpa, imprudência, negligência, imperícia, ou dolo, intenção, para fazer com que aquele ato do qual decorreu um dano, né, então esse nexo de causalidade, possa trazer o dever de o causador do dano indenizar, né? E no Código do Consumidor a regra é oposta. Quer dizer, o sistema do Código do Consumidor é todo elaborado no sentido de tratar de responsabilidade objetiva. Então, a responsabilidade regra do Código do Consumidor é o regime da responsabilidade objetiva. E no Código Civil também existem responsabilidades de natureza objetiva, porque eu falei que a regra era da responsabilidade subjetiva. Será que existem no Código Civil hipóteses de responsabilidade objetiva? Sim, existem. E a primeira e mais corriqueira delas está no parágrafo único do artigo 927, aquele que diz que quem praticou ato ilícito e causou dano tem que indenizar. Então, o parágrafo único desse artigo diz assim, que a responsabilidade será objetiva, ou seja, independentemente de culpa ou dolo, né, nos casos especificados em lei. Então, se uma lei disser que é objetiva, é objetiva, né? Ou quando a atividade normalmente exercida, desenvolvida pelo autor desse ato, não é, implicar, por sua natureza, risco para o direito de outrem. Então, se for uma atividade profissional de risco, então pode sim ser considerada a responsabilidade, neste caso, como objetiva. Então, eu não vou ter que provar a culpa de ninguém. E o médico exerce uma atividade de risco? É de se perguntar,
Eu diria, respondendo, que depende. Existem áreas da medicina que não tem nenhum risco na atividade do médico. Por exemplo, nas obrigações de e-mail, de resultados, há uma diferença. Então, se o médico está exercendo uma atividade que não é aquela de risco para o direito do paciente, então não se enquadra aqui no artigo 927, parágrafo único. Mas, por exemplo, um cirurgião, evidentemente que a atividade dele é de risco, né? Então, se o cirurgião está habitualmente exercendo uma atividade que traz risco para o direito de outrem, pelo parágrafo único do artigo 927 do Código Civil Brasileiro, ele vai responder pelo sistema da responsabilidade objetiva. Então, o paciente que teve um dano não tem que provar a culpa do médico. Ele fez a cirurgia? Fez. A cirurgia existiu? Existiu. Da cirurgia, houve um dano causado por essa cirurgia? Houve. Então, existe o fato, existe o dano e o nexo de causalidade. O médico praticou, fez aquela cirurgia. Eu não vou discutir se o médico é culpado ou não. Se a atividade dele é de risco, eu só vou discutir esses 3 elementos. Se o fato existiu, se o dano existiu, se há uma ligação entre eles. É simplesmente assim que as coisas se passam na responsabilidade objetiva. Agora, no Código de Defesa do Consumidor, existe um dispositivo que trata da responsabilidade pelo fato do serviço, ou seja, um serviço do qual decorrem danos, e o médico é um prestador de serviços. O hospital é um prestador de serviços, não é? Então, nessa atividade de prestar serviços, se ocorre um dano, a responsabilidade também será objetiva, porque é a regra do Código do Consumidor. Mas existe uma exceção, que é muito importante para o médico. Essa exceção se encontra no parágrafo 1º do artigo 14 do Código do Consumidor, que diz que quando o serviço é prestado por profissional liberal, estamos falando de profissional liberal, não é? A responsabilidade será investigada a título de culpa, não é? Ou, para usar a linguagem do parágrafo 1º do artigo 14 do Código do Consumidor, a responsabilidade será apurada, não é? A título de culpa. Então, tem que sim provar a culpa do médico se houver uma relação de consumo e ele tiver sido contratado como profissional liberal. Profissional liberal, então, nós temos que caracterizar o que é isto, né? Que a pessoa que exerce uma atividade pode ser científica, no caso do médico, pode ser artística ou pode ser técnica. Então, a gente tem uma ideia de profissional liberal que é só profissão de nível superior e, mais importante, engenheiro, advogado, médico. Essa é a nossa ideia primeira, não é isso. O profissional liberal é mais do que isso. Então, ele exerce uma atividade artística, científica ou técnica de forma independente, autônoma e não subordinada a quem quer que seja. Então, por exemplo, um tapeceiro que tem a sua oficina, que não tem patrão, ele que contrata diretamente, ele faz o horário que ele quiser na sua tapeçaria, ele é um profissional liberal, exerce uma atividade técnica, perfeitamente, né? Agora, se ele for um empregado de uma empresa, ele está subordinado e aí já não é profissional liberal. Então, se o médico estiver subordinado a uma empresa, ele está exercendo a sua atividade, digamos, como um partícipe de uma cooperativa ou de um plano de saúde, uma coisa assim. Então, há uma ligação empresária entre médico e essas prestadoras de serviço às quais me referi. Então, vamos ter cautela para verificar se o médico, naquela oportunidade, será um profissional liberal ou não. Então, não é a profissão que define, é a atividade, no caso concreto, que vai definir se o médico é um profissional liberal ou não. Ele é profissional liberal, então eu tenho que provar a culpa dele, se houve um dano por um ato praticado por ele, não é? Então, o profissional liberal tem essa possibilidade pelo Código do Consumidor, que é uma exceção ao sistema da responsabilidade objetiva. Normalmente, quando o médico é contratado intuitu personae, o que é isso? É um contrato feito especificamente com aquele médico.
Então, tem um urologista muito importante em São Paulo, chamado Davi Wipp. Todo mundo conhece. Famoso não só no Brasil, mas também no exterior. Então, se eu quiser fazer uma cirurgia com o médico, professor doutor Davi Wipp, eu vou lá falar com ele, só me interessa o senhor, porque eu olhei aqui no caderninho do plano de saúde, tem vários urologistas. Não, mas eu quero o melhor, que eu vou esperar, não tem vaga, vou esperar que ele tenha vaga para fazer a cirurgia e tal. Esse contrato é intuito personae. Ali, nessa parte, ele é profissional liberal, indiscutivelmente. Né? Então, contratos intuito personae com o médico são contratos em que ele figura como um profissional liberal, de modo que ele tem um pouquinho mais de, digamos, de respiro para tratar da responsabilidade civil, quando acontecer algum acidente, evidentemente, porque terão que demonstrar que ele agiu com culpa ou com dolo, com a intenção de praticar aquele ato ilícito e causar aquele dano. Né? Então, esses são os sistemas que nós temos de responsabilidade civil que interessam diretamente ao médico. Agora, e os danos? Como é que nós vamos indenizar esses danos? Então, o médico praticou um ato ilícito, um crime ou um ato ilícito de natureza civil, né? Dele decorreram danos, e esses danos devem ser indenizados, como eu já afirmei aqui para vocês. Então, o que o nosso sistema diz é que esses danos podem ser tanto de natureza patrimonial como de natureza moral. E se houver um dano patrimonial causado pelo ato ilícito praticado pelo médico, houve um erro médico, uma coisa do gênero, então decorreram danos patrimoniais. Esses danos são indenizáveis, terão que ser recompostos. E se dali também aconteceram danos de natureza moral, né, que atingiram, por exemplo, a honra da pessoa, a boa fama, etc., e a imagem, né, então, são coisas não palpáveis economicamente, porque não houve prejuízo econômico, mas houve uma ofensa à circunstância moral da pessoa. Então, havendo dano moral e patrimonial, a indenização é cumulativa. Ela pode ser cumulada, né, a patrimonial com a moral. E nós temos a previsão dessa circunstância no artigo 5º da Constituição Brasileira, nos incisos 5 e 10, que tratam dos direitos e garantias fundamentais, dizendo esses dispositivos, os incisos 5 e 10 do artigo 5º da Constituição Brasileira, que são indenizáveis os danos materiais ou morais causados à honra, à vida privada e à imagem das pessoas. Então, aí está a gênese disso que eu estou falando, da indenizabilidade do dano tanto patrimonial como dano moral. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, daqui de Brasília, é o tribunal máximo do país em matéria de interpretação e aplicação da lei federal. O Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Brasil, do Judiciário brasileiro, destinado a resolver questões constitucionais. Questões legais, de leis abaixo da Constituição, infraconstitucionais, são resolvidas em última instância pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça. E o STJ emitiu uma súmula. Súmula é o conjunto das decisões num mesmo sentido de um tribunal, não é? E para a uniformidade da sua jurisprudência. Ele decidiu uma vez, de uma tal forma, 2, 3, 4, ele falou, vamos fazer uma súmula aqui, porque isso aqui já está cristalizado, está pacífico aqui no tribunal, vamos fazer uma súmula. O STJ fez uma súmula, número 37, que diz, são cumuláveis as indenizações pelos danos patrimoniais e morais oriundos do mesmo fato. Essa é a súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça. Então, vejam que, combinado com o que diz a Constituição, havendo dano patrimonial e moral, os dois são cumulados e devem ser indenizados. Muito bem, agora nós vamos falar da infração disciplinar do médico, se tem alguma consequência de responsabilização patrimonial de natureza civil. Né? Quais são essas infrações? As infrações são as previstas no Código de Ética Médica de 2010, do Conselho Federal de Medicina, conforme eu já referi. Então, ali estão descritas as infrações administrativas dos médicos. Né? E no Código de Ética Médica, no item 3 romano,
chamado responsabilidade profissional, né, está dito logo no início, é vedado ao médico 2 pontos. Aí começa, artigo 1º, desse item 3 do Código de Ética Médica, né? Artigo 1º, é vedado ao médico, portanto, causar dano ao paciente por ação ou omissão, por imperícia, imprudência e negligência. Então, o Código de Ética Médica imputa infração administrativa ao ato ilícito cometido pelo médico que causa dano ao paciente. Então, vejam que é o mesmo fato. Então, eu posso, além de querer uma indenização de natureza civil, eu posso também pedir a abertura de um processo disciplinar administrativo no Conselho Federal de Medicina, ou melhor, no Conselho Regional de Medicina, né, relativamente àquela atividade do médico. Isso que está dito nesse inciso 3 romano, responsabilidade profissional, né, no seu artigo 1º. O médico não pode causar dano, é vedado a ele. Se ele causou, ele cometeu uma infração disciplinar. Qual a pena que o médico leva se ele cometer uma infração disciplinar? A descrição das penas não está no Código de Ética Médica. Porque pena é uma circunstância que não pode estar descrita apenas em diplomas de natureza interna, administrativa interna. Então, por isso é que se exige uma lei para que haja uma punição um pouco mais forte, que extrapole a questão da responsabilidade puramente profissional, né? E essa lei é a que regulou o Conselho Federal, que criou o Conselho Federal e regulou, e os Conselhos Regionais de Medicina. Estou me referindo à Lei 3.268, de 1957. Tem uma lei que tem 71 anos já, né? Ou 61. Então, essa lei, 3.268, no artigo 22, ela diz que as penas por infrações administrativas, ético-profissional dos médicos, serão 2 pontos. Aí, letra A, advertência, é a mais simples dela. Aí vai aumentando, censura, etc., até chegar na letra E, que são 5, portanto, as penalidades que esta lei atribui que possa ser imposta ao médico quando ele comete uma infração disciplinar, né? A última é a cassação, né, do exercício da profissão. Então, nesse caso, essa Lei 3.268/57 estabelece que é o Conselho Regional de Medicina que pune o médico. Eu não posso iniciar um processo no Conselho Federal. Tem que começar no Conselho Regional, né, com um recurso para o Conselho Federal, se assim for o caso. Tudo isso está naquele Código de Processo Ético Profissional ao qual já me referi, de 2016, que entrou em vigor em 2017. Uma resolução 2145 do Conselho Federal de Medicina. E, então, as penas estão ali. Só que na última pena, cassação, que é a mais grave delas, quer dizer, eu vou cassar, o médico nunca mais vai poder exercer aquela sua profissão, portanto, é uma pena, é a pena de morte, vamos dizer assim, da atividade do médico, ela aplicada pelo Conselho Regional de Medicina, diz a letra E desse artigo 22 da Lei 3.268 de 57. Essa punição tem que ser referendada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, está escrita em uma expressão em latim, ad referendum do Conselho Federal de Medicina. Então, todas as outras penas o Conselho Regional pode impor tranquilamente, sem pedir autorização ou o placet do Conselho Federal. Mas, cassar o médico, aí o Conselho Federal tem que dar o seu referendo, senão a pena não pode ser aplicada. Então, essas são as penas que estão ali, né, previstas para as infrações disciplinares do médico. Então, vejam que interessante. Se o médico comete um ato ilícito, que o Código Civil descreve qual é, né, o ato ilícito é aquele que é praticado com ação ou omissão voluntária, que cause dano a alguém e que seja praticado por intenção, com dolo, ou por culpa, imprudência, negligência, imperícia. Esse é o ato ilícito descrito no Código Civil. E o Código Penal tem uma outra descrição de crime, na parte geral, etc., que é muito mais rígida, mas um ilícito penal é sempre um ilícito civil. E nem todo ilícito civil é ilícito penal, porque o penal tem que estar descrito expressamente nas leis penais, não é?
E no administrativo, está dito com todas as letras, como eu já falei aos senhores há 5 minutos atrás, que o médico é vedado a ele causar dano ao paciente. Então, se ele causa dano, né, só que o Código de Ética Médica diz que o dano tem que ser praticado com intenção ou negligência, imprudência e imperícia. Mas as leis brasileiras, portanto, estão acima do Código de Ética Médica, dizem o contrário, né? Que se a atividade for de risco, é sempre responsabilidade objetiva, não precisa provar intenção nem culpa do médico, parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, e também será objetiva se se tratar de uma relação de consumo contratada com um médico que não seja profissional liberal. Também será objetiva, não tem que perquirir a conduta do médico. Se contratado como profissional liberal, aí sim, artigo 14, parágrafo 1º do Código do Consumidor, eu vou ter que demonstrar a culpa do médico para poder dizer que há o direito meu de receber indenização e dever do médico de indenizar. Imputação desses danos. Quem paga o dano? Né? Se o médico for empregado de alguma empresa, etc., for contratado, regime de CLT ou qualquer outra forma de prestação de serviço, quem paga é tanto a empresa como o médico. Eles são responsáveis solidários pelos danos, pelo pagamento dos danos a que o médico deu causa. O artigo 391 do Código Civil Brasileiro, ele diz que, pelo inadimplemento da obrigação, quer dizer, eu descumpri a obrigação, então, a minha obrigação sempre é de deixar indene o patrimônio de outrem. Essa é a minha obrigação, de não causar dano ao patrimônio de outrem. Se eu causo, eu cometi um ato ilícito. Então, eu descumpri essa obrigação. Então, pelo inadimplemento da obrigação, respondem todos os bens do devedor. Então, todos os bens do médico responderão pelos danos que ele tiver causado em razão da sua atividade. Também é o caso de se responsabilizar o patrão, ou o empregador, ou o comitente, por atos que os seus empregados, prepostos, funcionários, causarem de dano a terceiro. Não é? Ou pela atividade, ou em razão dessa atividade. É a linguagem do artigo 932, inciso 3º do Código Civil Brasileiro. Mais importante vem no 933, é o artigo seguinte. 933 diz que essa responsabilidade do empregador, do preponente, ou seja, do comitente, pelos danos causados pelo seu funcionário, empregado, etc., é uma responsabilização objetiva, expressamente dita no artigo 932. Então, eu tenho que provar a culpa do meu funcionário, mas ninguém tem que discutir o que eu... esse funcionário era ruim, era bom. Não se vai discutir isso. Você é patrão, é empregador? Responde. Então, essa é a ideia do artigo 932, 3º, e do 933 do Código Civil Brasileiro. E nas responsabilidades extracontratuais que não decorrem de contrato, existe uma disposição no Código Civil Brasileiro, que é o artigo 942, parágrafo único, que diz que todos aqueles que tiverem concorrido para a prática do dano respondem solidariamente por esses danos. Também isso está no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Então, quer se trate de uma relação civil ou comercial normal, quer se trate de uma relação de consumo, essa relação médico-paciente, não é? De contrato, se houver mais de uma pessoa que tenha causado esse dano, os dois vão responder solidariamente. Significa que o credor pode exigir toda a obrigação de um só dos devedores solidários. Isso é solidariedade. Então, tem 5 pessoas que são devedores solidários, que vão ter que pagar, eu vejo qual é o mais abonado e movo uma ação só contra aquele. Mas os outros também são culpados. Sim, você paga para mim e depois divide com os outros a responsabilidade. Então, primeiro você paga. Não é? É a cláusula solve et repete.
Primeiro você paga, depois você entra com repetição com relação aos outros co-devedores solidários. Esse é o sistema. Por isso que é importante eu falar aqui para vocês de que tipo de responsabilidade é solidária para que tenha esse regime jurídico ao qual já me referi. Não é? E, por último, eu queria tratar, agora para encerrar nossa exposição, o presidente pode ficar tranquilo que a gente vai encerrar a exposição no prazo, parece, né? Eu vou falar um pouco sobre a prescrição da pretensão indenizatória. Ou seja, todo o direito ele tem um prazo para ser exercido, em homenagem à segurança das relações jurídicas. Não é possível que uma situação fique pendente eternamente. Então, tem que terminar algum dia. Até a questão criminal. Criminoso, por mais hediondo que seja o crime que ele tenha praticado, se decorreu aquele período que a lei diz que nele deveria ser exercida a pretensão punitiva do Estado, se não foi exercida, há prescrição. Extinguiu aquele direito de o Estado punir. Não é o criminoso, estou falando de uma coisa bem grave. Na área civil, a mesma coisa. Quer dizer, se eu tenho direito de indenização, eu sou um paciente, sofri um dano por erro médico, eu tive o meu patrimônio, também a minha honra, enfim, dano estético, coisa do gênero, então eu quero acumular essas duas. Eu tenho direito dessa indenização. Só que eu tenho direito de exercer em um determinado prazo, porque se eu não exercer esse meu direito, ele se extinguirá pelo instituto da prescrição. Né? E quando é que prescreve a pretensão de se pedir indenização, né, por ato do médico que tenha causado dano a alguém? O Código Civil Brasileiro diz que a prescrição, nesse caso, ocorre em 3 anos. É o artigo 206, parágrafo 3º, no inciso 6 do Código Civil Brasileiro. 3 anos. Mas o Código do Consumidor, no artigo 27, diz que toda pretensão de direitos previstos neste Código do Consumidor prescreve em 5 anos. E agora? O STJ tem decisões entendendo que se aplica o prazo mais benéfico para o consumidor quando ocorrer esse impasse entre o Código Civil dizer que são 3 anos e o Código do Consumidor dizer que são 5 anos. Então, se for uma relação de consumo, o consumidor terá 5 anos para pedir indenização do médico. Se for uma relação civil comum, né, a pessoa terá 3 anos para pedir ainda a indenização do médico. E tem ainda mais uma circunstância, porque se tratar de uma obrigação contratual, tem outra discussão, que aí se aplicaria o 206 caput do Código Civil, cujo prazo de prescrição é de 10 anos. Né? O STJ está ainda discutindo essa matéria, não está pacificada no tribunal. Ele vinha decidindo que uma responsabilidade por dano decorrente de um contrato, não é, deveria ser exercida no prazo de 10 anos, senão prescreveria. Mas, recentemente, num julgamento de novembro de 2016, eu estava presente lá, o caso não era meu. O meu era o caso seguinte, mas eu presenciei a mudança da jurisprudência do STJ, que entendeu que também era 3 anos, tudo 3 anos. E agora o STJ está querendo voltar aos 10. Então, por isso que eu disse que a matéria ainda está um pouco... Não é? Então, se for uma relação contratual do médico, um contrato dele com o seu paciente, não é? Esse prazo pode ser ou de 3 anos ou de 10 anos. Vai depender agora da pacificação desses entendimentos divergentes que têm ocorrido no Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, eram essas as observações que eu tinha que trazer aos senhores a respeito dessa questão da responsabilidade civil do médico. Então, fechando para dizer que o médico que pratica um ato ilícito, seja por culpa dele, por intenção, ou, em alguns casos, independentemente da culpa ou da intenção dele, responsabilidade objetiva, se ele pratica isso e dali decorrem danos, ele responde civilmente pela indenização desses danos. Né? E também, o mesmo ato pode decorrer uma responsabilização na esfera penal, se tratar de um crime, por exemplo, ou uma responsabilização na área administrativa, por exemplo, infração ético-disciplinar prevista no Código de Ética Médica. Então, um ato só pode dar ensejo a 3 esferas de responsabilização, uma
totalmente independentemente da outra, não é? Então, uma não depende da outra, e podem acontecer 3 condenações. Agora, se o médico for absolvido na parte criminal, ele pode ser absolvido no Conselho Federal de Medicina ou no Conselho Regional? Depende, porque as responsabilidades são independentes. Ele pode ser condenado criminalmente e o Conselho Federal de Medicina achar que ele não tem que ser punido administrativamente ou por infração ética. E o Código Civil, ele pode ter uma condenação na área civil, o médico tem que indenizar R$5.000, etc., e na área criminal, se isso for um crime, ele ser absolvido. Não tem nenhum problema, né? São esferas completamente distintas, mas o médico pode se sujeitar a essas 3 esferas de responsabilização, né, se praticar um ato considerado ato ilícito. Então, eu quero agradecer a todos pela paciência que tiveram em me ouvir nesses minutos aqui no 8º Congresso de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina e devolver a palavra ao nosso presidente para a continuidade do nosso painel. Muito obrigado. Parabéns, professor Nelson. Eu vou iniciar com um questionamento acerca da atividade de risco do cirurgião. Como que ele se isenta da responsabilidade numa eventualidade de um procedimento calcado nessa disposição do artigo 927? Não sei se ele se isenta, né? Porque se a atividade dele é de risco e a lei brasileira, o Código Civil, diz que se a atividade for de risco ele responde objetivamente, eu não tenho nem que discutir se ele teve intenção, se ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia. Ele vai responder objetivamente. Então, como que o médico pode se defender nessa ideia trazida pelo nosso presidente? Não é? Aí é uma questão de procedimento caso a caso que o médico vai ter com o seu paciente na hora da contratação. Não é? Será que, se o contrato for daqueles de natureza civil, não é de consumo, o médico pode colocar uma cláusula de não indenizar no contrato? Perfeitamente. O direito brasileiro admite que as pessoas contratem, façam um contrato, e nesse contrato podem, sim, acordar que, uma cláusula que, havendo dano ou de um ou de outro, não será indenizável esse dano. Possível. Então, tudo é possível, vai depender do caso concreto, como a gente pode encarar esse problema. Obrigado, doutor José Costa Neto, por favor. Bem, boa tarde a todos. Cumprimento o professor Nelson Nery Júnior. O professor Nelson Nery Júnior é muito modesto, muito humilde, e transparece, ensina com muita clareza e também com muita calma, mas é importante mencionar, sobretudo para quem não é do meio jurídico, que é o autor vivo mais citado de toda a história do Supremo Tribunal Federal e do STJ. A minha missão, na verdade, aqui hoje é muito simbólica. Vou apenas colocar 4 questionamentos, não são propriamente perguntas, mas apenas pontos para instigar o debate e, sobretudo, para eventualmente inspirar eventuais questões. O professor Nelson Nery falou sobre o eventual vínculo que deve haver entre o hospital e o médico para que o hospital responda pela culpa do médico. O STJ entende exatamente isso. Se não houver um vínculo de subordinação, por exemplo, uma relação de emprego entre o hospital e o médico, o hospital, em regra, não responderá pela culpa do médico. Essa foi uma posição adotada pela STJ, o nome disso em direito é responsabilidade vicária, ou por fato de terceiro, que está justamente no artigo 932, inciso 3, citado pelo professor, mas essa posição da STJ levou a uma pejotização da medicina brasileira. Ou seja, cada vez mais os médicos são contratados pelos hospitais como pessoas jurídicas para evitar o vínculo empregatício e evitar a responsabilidade. Do ponto de vista da análise econômica do direito, parece que o STJ não percebeu as consequências da sua própria decisão, porque na vida, socialmente falando, foi encontrado um meio muito simples de se afastar a responsabilidade, contornando aquela posição da STJ. Então, eu queria ouvi-lo, professor, em primeiro lugar, sobre isso. É uma questão bastante interessante.
Além disso, como visto no Brasil, o regime de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor é o de responsabilidade objetiva, ou seja, não se deve provar culpa lato sensu, seja culpa negligência, imperícia, ou tampouco dolo. E o profissional liberal tem uma exceção, mas o STJ cria a culpa presumida para o médico. Então, em alguns casos, o STJ, de fato, o STJ respeita o parágrafo 1º do artigo 14 do CDC. O médico responde por culpa, mas a culpa do médico é presumida. E o médico é que tem que provar que ele não agiu com culpa. Inverte-se o ônus da prova, dificultando e muito a vida do médico. Ou seja, esse também é um posicionamento jurisprudencial que, por vezes, dificulta e muito a possibilidade de um médico exonerar-se da responsabilidade. Até quando o médico é tratado como profissional liberal, por vezes o STJ inverte o ônus da prova, criando para o médico uma prova quase diabólica. Ou seja, ele é que tem que provar que não agiu com culpa e não o paciente, eventual vítima, que tem que provar que ele é culpado. Mas, se nós, tirando essa questão, se tratar de responsabilidade do hospital, o hospital responde objetivamente. Ou seja, aí não se discute culpa, não é nem culpa presumida, é sem culpa mesmo. Mas existem hipóteses que excluem a responsabilidade objetiva. Por exemplo, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro, caso fortuito ou de força maior. Excluem até o chamado nexo causal. Mas o STJ, de novo, tem uma categoria chamada fortuito interno, por meio da qual, às vezes, o hospital pode responder até por um fortuito, até por algo completamente inevitável. E essa também é uma questão em aberto, que, enfim, gera uma perplexidade enorme e, sem dúvida, repercute de forma direta na vida dos médicos. E, por fim, professor, um último questionamento que eu faria, eu sei que são muitos, sem dúvida, e a verdade é que, como o senhor disse, o próprio STJ tem dificuldade de lidar com isso, e aos poucos, aos trancos e barrancos, é que pacifica, eventualmente, um ponto ou outro, mas há também a questão, além de o prazo hoje ser bastante indefinido, e nós não sabermos se são 3 anos ou 10 anos, e de fato o STJ tem oscilado bastante, há também a discussão quanto ao termo inicial, ou seja, tudo bem, o prazo são 3 ou são 10, mas começa a contar de quando? É da cirurgia? Ou se o cirurgião deixou uma agulha no paciente e a agulha só é descoberta daí a 5 anos, são no fundo 15 anos, ou seriam 8? Quer dizer, também a famosa teoria da axionata, levantada pela STJ, segundo a qual esse prazo nem começa sem que a vítima tenha plena ciência, e é difícil provar, plena ciência do dano e do autor do dano. E, por vezes, isso é bastante favorável ao ofendido e bastante desfavorável ao médico. E essa é também uma posição que é adotada em parte pela STJ, mas sobre a qual não há muita clareza no que se refere à responsabilidade do médico. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Eu agradeço muito as observações importantíssimas do querido professor João Costa Neto. E ele faz pontuações agudas mesmo na área da responsabilidade, né? E a primeira delas, que é relativa... Eu tenho que me refrescar a memória. Isso. O sistema brasileiro de controle dessas matérias, de você contratar alguém como pessoa jurídica para evitar, digamos, efeitos de natureza trabalhista, de previdência, etc., né? Ou até também tributária, isso tem provocado em todas as esferas a discussão, digamos, caso a caso, fazendo com que isso seja relegado, afastado, para se considerar essa relação como uma relação de pessoa física e não de pessoa jurídica. Isso tem acontecido com advogados, sociedade de advogados, em que todos são uma pessoa jurídica, cada advogado é uma pessoa jurídica, para trabalhar numa sociedade de advogados, e a Justiça do Trabalho, principalmente o seu órgão máximo, que é o TST, já decidiu que isso é uma burla ao sistema e, portanto, é considerado como se fosse uma contratação de pessoa física. É a mesma coisa do médico, nesse particular do hospital. Se é contratado o médico como pessoa jurídica, isso tem eficácia tributária, tal, são outras coisas.
Mas, do ponto de vista de responsabilização ou trabalhista, sim, é afastada essa ideia da contratação da pessoa jurídica para se considerar essa contratação como de pessoa física. Bom, o STJ, como lembrou o professor Costa Neto, o STJ tem entendido que há um caso fortuito interno aí para fazer uma responsabilização do hospital, não é? Quando o médico pratica um ato dentro do hospital e o hospital, então, é trazido para fazer esse pagamento da indenização e querendo se aplicar a responsabilidade objetiva dele. Pelo sistema do Código do Consumidor, por exemplo, é sempre objetiva essa responsabilidade, e pelo sistema do Código Civil, se for de risco, a gente tem que discutir um pouco, né, também será objetivo. Agora, o STJ transformando isso em responsabilidade com culpa presumida, também aí já vai a outra observação do professor Costa Neto, né, isso não está em lugar nenhum da lei brasileira. Então, às vezes, o Supremo também cria algumas coisas que não estão na lei brasileira, e também não estão na Constituição, o STJ também não fica atrás. Né? Por que ele vai se diminuir, né, relativamente ao Supremo? Então, também, nós temos que ler a jurisprudência dos tribunais, seja do Supremo Tribunal Federal, seja do Superior Tribunal de Justiça, com certa reserva, porque se a decisão não estiver de acordo com a Constituição e com as leis brasileiras, essa decisão não está correta. Nada obstante tenha vindo do Tribunal Superior. Né? Então, se o advogado não se insurge contra esses absurdos que podem acontecer, nós nunca estaremos fazendo aquele sistema de freios e contrapesos, né? Estamos dizendo que no judiciário não haverá accountability. Tem que haver. Ele tem que prestar conta de alguma forma. Né? Todo poder presta conta, o legislativo e o executivo, porque o judiciário não vai prestar também. Culpa presumida no Código do Consumidor foi levantada logo que ele foi aprovado, em 1990, por um professor da UERJ, chamado João Marcelo, agora esqueci, de Direito Penal. Então, ele fez uma teoria, criou uma teoria de que existiria, sim, uma responsabilização por culpa presumida não objetiva. Então, nós já não estamos no parágrafo 1º do artigo 14. Agora, aquilo existiu, mas foi superado porque era uma teoria que não se conformava com a sistemática legal brasileira. Então, só existem dois tipos de responsabilidade no Código do Consumidor: objetiva e subjetiva. Então, eu não posso entender que o STJ tenha dito que o médico tem culpa presumida quando ele é acionado para indenizar, por exemplo. Não é presumida a culpa dele. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 14 do Código do Consumidor diz que será investigado a título de culpa no sentido de responsabilizar subjetivamente o médico. Por que inverter o ônus da prova? Dizer que, médico, você que tem que provar que você não teve culpa. Isso até pode, caso a caso, né? O Código do Consumidor até prevê a inversão do ônus da prova, no artigo 6º, no inciso 8º, né? Quando ele dá os direitos básicos do consumidor, ele diz que um dos direitos básicos do consumidor é o de ver a seu favor invertido o ônus da prova, mas aí estabelece quando. Quando ele for hipossuficiente, quando for verossímil a sua alegação, e assim por diante. Então, há casos em que pode sim ser invertido o ônus da prova, mas não me parece que seja automático isso, que o médico automaticamente tem que sempre provar que não teve culpa. Isso não está no sistema legal brasileiro. O prazo, termo inicial. Quando é que começa? Se for 3 anos, se for 5 anos ou se for 10 anos, nós temos 3 prazos para a extinção do direito de indenização, não é? Daquele que tem uma pretensão de indenização de dano contra o médico ou contra o hospital, etc. 3 anos no Código Civil, artigo 206, parágrafo 3º, inciso 6º. 5 anos, artigo 27 do Código do Consumidor, ou 10 anos, se for contratual a responsabilização, artigo 206, caput, do Código Civil brasileiro. Quando começa? O Código do Consumidor é o único que dá o dies a quo, quer dizer, o dia do início desse prazo de 3, ou de 5, ou de 10. O Código do Consumidor diz, prazo da prescrição
das pretensões previstas nos capítulos anteriores, etc., e está aí a possibilidade da indenização do fato do serviço médico, né? A prescrição será de 5 anos, vírgula, contado, aí diz, contado do conhecimento que o consumidor possa ter do dano ou da realização do dano, ou do dano mesmo, ou do conhecimento que a pessoa tem de que houve aquele dano. Então, não é do dia da cirurgia, por exemplo, não é. Né? Quando se descobrir que há um dano, a partir desse dia já começa a accionata, já começa a contar o prazo de 5 anos do Código do Consumidor. Mas no Código Civil não há. Então, nós temos que usar a teoria da accionata, que foi lembrada pelo professor Costa Neto, para a situação de outras relações que não sejam as relações de consumo, reguladas pelo Código do Consumidor. Então, em qualquer caso de prescrição do Código Civil, começa a prescrever a partir do momento que eu poderia exercer esse direito e não o fiz. Essa é a teoria da accionata. Quando que eu posso exercer um direito de indenização? Quando me causam dano e eu fico sabendo que houve esse dano. Mas se eu fico sabendo, a partir daquele dia eu já posso mover uma ação. Se eu posso mover uma ação a partir daquele dia, dali que conta. Esse é o sistema do nosso Código Civil pela accionata. Então, agradeço muito as observações do professor Costa Neto. Nesse momento, vamos colocar a palavra para a plateia. Primeiro questionamento. Boa tarde, professor. Sr. Nelson, parabéns. Excelente, belíssima sua palestra, conferência. Não é? Na verdade, eu sou Lúcio Flávio, sou conselheiro federal, representando o estado do Ceará. Né? E fiquei com 2 perguntas, ouvi atentamente a sua explanação, né, como todos nós aqui, e ficou 2 perguntas. Uma, parcialmente, o Dr. João Costa Neto já tocou, mas eu gostaria que o senhor se dedicasse um pouquinho mais de tempo, porque isso está acontecendo no Brasil todo, e principalmente afetando os médicos jovens, que são, como todos nós, mas mais ainda apedeutas do direito, né? E a gente gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão da pejotização. Né? Isso está crescendo no Brasil todo, e o jovem médico, principalmente que está começando a vida, está sendo contratado como uma empresa de uma pessoa única. Né? E isso aí, a pergunta é, obviamente, direta, se realmente isso representa a questão se enquadra na questão da responsabilidade objetiva, já que ele passa a ser uma empresa quando ele é contratado dessa forma. Outra questão, o senhor citou aí um colega meu de especialidade, urologista, né? Eu estou há 38 anos na urologia e conheço muitos colegas, e este eu conheço também. Mas o senhor citou um exemplo que eu gostaria, ficou uma dúvida, eu gostaria que o senhor nos esclarecesse, por favor. Sim, no caso do paciente escolher o seu profissional ali operar, por exemplo, e aquele profissional está num plano de saúde, tá? Ele escolhe da lista do plano o doutor X, eu quero me operar com o doutor X, e se opera, e o plano de saúde, se opera pelo plano de saúde, e acontece um problema. Eu queria perguntar ao senhor, mesmo ele tendo sido escolhido de uma lista de um plano de saúde, operado pelo plano de saúde, se isso representa, no caso de uma responsabilidade objetiva. Nós temos, eu acho que a grande maioria dos médicos brasileiros entendem, por nossa ignorância no direito, que como nossa profissão é uma profissão de meios, a nossa responsabilidade era subjetiva. Hoje o senhor nos ensinou diferentemente dessa forma. Gostaria de receber essas respostas do senhor. Muito obrigado pela sua... Próximo, por favor. Boa tarde, doutor. Eu sou Davi Friso, que eu amanhã acabei não me apresentando. Sou militante do direito médico, advogado da Associação de Defesa dos Médicos de Mato Grosso do Sul. Professor, a gente acaba analisando, e o senhor citou várias vezes, o STJ praticamente é uma areia movediça, cada dia muda o seu posicionamento, né? E recentemente, mais precisamente nesse mês de agosto, ele teve uma decisão onde ele acabou revertendo um julgado
já que vinha sempre improcedente, no sentido de que o médico e o hospital passaram a ser responsável pela falta adequada informação do risco cirúrgico. Na verdade, o que tudo que a gente sempre trabalhou com os nossos profissionais médicos, né, de que o termo esclarecimento, explicação sobre todo o procedimento cirúrgico, sobre a questão do diagnóstico, tudo isso não bastou, inclusive, para essa decisão do STJ, quando ele, o que assusta muito no seu voto, o ministro cita que, por não haver legislações específicas no Brasil em relação ao direito de esclarecimento, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Quer dizer, nesse momento ele deixa de observar que o Conselho Federal de Medicina regula e apresenta diariamente pareceres, decisões, sempre no sentido de orientar os médicos de como deve agir. E, nessa forma, ele vem e vota dizendo absolutamente que, por não haver uma legislação, vou aplicar o Código de Defesa do Consumidor e vem e aplica uma decisão que vai causar muitas consequências no Brasil inteiro. O outro ponto, nesse mesmo voto que eu gostaria de observar, e eu acho que é importante esclarecer, é que, no início do processo, foi feita uma perícia, e essa perícia foi conclusiva no sentido de que não havia qualquer responsabilidade nem do hospital, nem do médico que atendeu aquele paciente. E, mesmo havendo uma perícia favorável, um entendimento de juiz de primeiro grau, que era o detentor das provas, nesse sentido, vem o STJ e faz toda uma mudança de posicionamento que eu acredito que isso vai interferir em vários e dezenas de julgados, já que o direito médico hoje, principalmente o processo profissional contra o médico, a cada dia só cresce e a gente tem visto isso em todos os tribunais. Então, é essa linha que eu gostaria de colocar ao senhor, para o senhor poder nos esclarecer um pouco mais sobre isso. Agradeço. Próximo. Boa tarde. Meu nome é Vladimir, eu sou médico, sou professor de Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense, sou advogado também, mestre em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense, terminando o doutorado agora em Direitos, Instituições e Negócios, também pela Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Eu quero mais fazer uma ponderação. Eu tenho muita dificuldade em compreender e aceitar a responsabilidade objetiva da atividade médica, seja qual for a sua especialidade. A medicina, ela é uma ciência inexata. Sendo inexata, ela é uma ciência de resultados imprevisíveis. Muitas vezes, você tem até estatisticamente a possibilidade de um resultado esperado, mas, às vezes, mesmo o resultado esperado, ele não acontece. Até porque, muitas vezes, o resultado inesperado ele se dá por conta de complicações. Complicações que, muitas vezes, são inevitáveis, por mais que você tenha sido zeloso com o seu paciente. É o paciente, por exemplo, que se submete a uma cirurgia, seja ela de que tipo for, e que pode complicar com uma embolia pulmonar no pós-operatório, e causando dano ao paciente, que ele pode pode vir a morrer, inclusive. Houve um dano ao paciente. E mesmo que o paciente tenha sido feito todas as manobras de prevenção da embolia, não é possível você, de forma absoluta, dizer que não vai acontecer. Da mesma maneira que você pode usar toda a técnica cirúrgica correta e zeloso, e o paciente, dependendo da sua patologia, por exemplo, um câncer, pode evoluir com uma fístula que não tem nenhuma responsabilidade médica para que ele tenha que responder civilmente por isso, simplesmente porque a medicina é uma ciência inexata, ela não é uma matemática. 2 mais 2 aqui no Brasil são 4 e na China também. Mas uma cirurgia de apêndice aqui, num determinado paciente, não é igual a uma cirurgia, mesmo aqui ou fora daqui, também de apendicite, num outro paciente, pois as respostas não são as mesmas. Mesmo naquelas condições em que nós falamos de responsabilidade, de resultado, né? Aquela obrigação de resultado ou obrigação de meio, mesmo nessas, eu tenho muita dificuldade de colocar a atividade médica numa responsabilidade objetiva, mesmo de resultado. Digamos que, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico, né? Se você faz, clássico que é discutido na área do direito, que é muito falado, se você é um radiologista, por exemplo, está vendo uma imagem radiológica,
A imagem está lá e você não viu, você teria que ver, porque a sua obrigação é de resultado. Se você não viu, com certeza o paciente daquele exame radiológico sofrerá um dano, mas até nessa de resultado ele não viu, possivelmente por imperícia dele, quer dizer, por culpa, e não simplesmente por uma atividade de risco. Então, a ponderação que eu faço aqui é que, em relação à atividade médica específica de uma ciência absolutamente inexata, absolutamente, a interpretação do Código Civil em relação à responsabilidade objetiva não me convence, eu não estou convicto que isso é possível na atividade médica, porque, senão, eu não consigo visualizar nenhuma atividade médica, nenhuma especialidade que não seja de risco. Nenhuma delas deixa de ter risco. Todas elas têm risco. Mesmo para a minha atividade, que sou clínico, que sou professor de clínica médica. Quando eu estou vendo um paciente grave, eu estou diante de uma atividade de risco, que pode complicar, pode não complicar, porque uma coisa é mau resultado e outra coisa é erro médico. São coisas distintas, que não podem se misturar e ser interpretadas da mesma maneira. Então, eu acho que nós temos que, cada vez mais, aproximar mais o direito da medicina, e acho que o direito está precisando ouvir muito a medicina, para entender o que era a medicina, como ela acontece no real, e para entender o que é um mau resultado, o que é uma responsabilidade do próprio paciente, e não simplesmente porque é uma atividade de risco, se houver um dano, o médico vai responder. Ninguém vai querer fazer mais medicina nesse país. Ninguém. Porque onde já se viu? Qual cirurgião que opera um paciente com câncer? Vai ter uma fístula, muito provavelmente tem uma fístula. Ele não vai querer mais operar esses pacientes. Cria-se um problema grave se o direito entender dessa maneira. Responsabilidade objetiva para a atividade do médico. Eu acho que esse risco do Código Civil é outro. Não é da atividade médica. Eu pego um ônibus, vou pegar um ônibus, sei lá, esse ônibus tem que me levar àquele lugar lá em segurança. O ônibus caiu. Independe se foi mau motorista, se o ônibus estava em boa manutenção ou não, se caiu e eu me acidentei, há uma responsabilidade objetiva aí, independentemente de culpa. Mas, para a atividade médica, eu acho que é preciso ponderar essa interpretação, reinterpretar isso, e, para isso, precisa aumentar esse debate. Mais Congresso Brasileiro de Direito Médico, mais Congresso Brasileiro de Direito e Saúde, de Medicina e Direito, e o direito precisa ouvir mais o médico. Eu vou pedir para ser mais breve, para poder dar oportunidade para os demais. Bom, seria o meu objetivo. Boa tarde, professor Nery, boa tarde a todos. Meu nome é Wellington, sou servidor do Ministério Público do DF. Tive o prazer de ser seu aluno na graduação em Direito lá em Franca. É um prazer assistir a sua aula aqui de novo. A minha pergunta é, o senhor falou a respeito da independência das responsabilidades civil, penal e administrativa, né, no contexto da conduta médica, e falou a respeito da vinculação que acaba tendo quando tem uma sentença criminal que define a autoria e a existência, né, de forma imutável para o juízo cível, né? E dentro desse contexto eu queria perguntar para o senhor, numa situação em que já há uma sentença condenatória penal definitiva que estabeleceu a certeza sobre a autoria e a existência daquele fato, daquele dano, como o senhor acha, quando essa notícia chega, por exemplo, até o Conselho Regional de Medicina, ele pode simplesmente julgar de forma contrária àquele entendimento, ou ele também se vincula, já que esse entendimento vincula até o Poder Judiciário no âmbito possível, não vincularia também o processo disciplinar no CRM? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Próximo, por favor. Boa tarde. Cumprimento a mesa, cumprimento o professor. Meu nome é Renato Batalha, eu sou médico, sou advogado, sou coordenador do Grupo de Trabalho de Judicialização da Saúde do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, sou presidente das comissões de Direito Médico e da Saúde e de Bioética e Biodireito da UAB Rio. A minha pergunta é o seguinte: quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, tanto a relação entre o advogado, seu cliente, e o médico, o paciente, eram consideradas como relação de consumo. A relação do advogado e seu cliente não é mais consumo, mas nós, médicos, não conseguimos ainda escapar do Código de Defesa do Consumidor. Interessante notar o seguinte: a lei, o senhor mencionou a lei que criou o Conselho Federal de Medicina, 3268/57. Essa é uma lei federal, está em vigor, foi recepcionada pela Constituição.
Me parece que ela é uma norma em branco. Para os médicos, norma em branco é uma norma que ela é, digamos assim, genérica. Ela precisa de uma norma complementar para disciplinar a sua aplicação. Okay? Então, a norma complementar que vem disciplinar a Lei 3268 é o Código de Ética Médica. Muito bem. O artigo 35 dessa lei fala: caberá ao Conselho Federal de Medicina estabelecer a regulamentação dessa lei, ou seja, é o Código de Ética Médica. Está me parecendo que, se o Código de Ética Médica vem regulamentar uma lei federal, ele passa a ter força de lei. O dia que entendermos que o Código de Ética Médica tem força de lei, podem decorrer alguns fatos interessantes. Primeiro, o Código de Ética Médica é específico, o Código de Defesa do Consumidor é genérico. E a gente aprendeu lá nos bancos da faculdade que a norma específica afasta a aplicação da norma genérica. Segundo, o Código de Ética Médica é mais novo, o atual de 2009, do que o CDC, que é de 90. Também aprendemos que a lei mais nova afasta a aplicação da lei mais antiga. A pergunta que eu queria que o senhor comentasse é: podemos começar a pensar na aplicação do Código de Ética Médica com força de lei? Era essa a pergunta. Próximo. Afastando o CDC, obviamente. Boa tarde. Cumprimento a mesa. Eu me chamo Ken, sou advogada aqui no DF e eu tenho uma pergunta. No caso de um médico que cede o paciente, o amarra e faz uma transfusão de sangue forçada, o paciente ele tinha optado por uma opção terapêutica de maior risco para a sua saúde. Nesse caso, esse médico ele deveria ser responsabilizado no âmbito civil por ter forçado e violado a recusa terapêutica do paciente? Boa tarde, professor Nery. Meu nome é Leonardo, eu sou conselheiro federal pelo Piauí. E pensando na questão da autonomia e na remuneração do médico, como já se falou aqui sobre a questão civil, do Código de Direito do Consumidor, eu gostaria de saber, que é um tema muito corriqueiro entre nós médicos, principalmente entre os mais jovens, sobre a obrigatoriedade que foi imposta do retorno médico nas consultas médicas pelas operadoras, ANS, enfim. Gostaria que o senhor comentasse sobre o ordenamento jurídico que existe sobre o tema. Obrigado. Por favor, última pergunta. Boa tarde, meu nome é Manuela, eu sou advogada. No momento, eu estou fazendo um curso de atualização do Dr. André Dias Pereira, é uma atualização Brasil-Portugal. Numa das aulas que eu tive, eu ouvi lá que a súmula 341, ela diz que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, incluindo os hospitais agora, tem um grande entendimento que essa responsabilidade é do fato de serviço. Então, quando se tratar da área da saúde, num erro médico, pode ser que a pessoa jurídica não responda como responsabilidade objetiva, e sim subjetiva. Eu gostaria de saber o que a mesa tem a falar disso. Obrigada. Agradeço, professor Nelson. Bom, aqui eu precisaria fazer um outro curso de uns 6 meses, mais ou menos, para a gente poder responder adequadamente todos esses questionamentos que vocês fizeram. Muito rico esse debate. Impressionante como existem esses problemas e nós temos que trocar as nossas experiências, né? Os profissionais do direito com os profissionais da área médica. Bom, começando se eu esquecer algumas, por favor, vocês me lembrem. Eu anotei aqui, mas às vezes eu posso ter passado. O doutor Lúcio Flávio, que é nosso conselheiro federal pelo estado do Ceará, pede para eu fazer um comentário melhor sobre a pejotização. Não existe só na medicina, doutor Lúcio Flávio. Essa pejotização existe em todas as áreas hoje, né? E todas elas, sem exceção, com a intenção de burlar o sistema trabalhista brasileiro, né? Porque o sistema tributário, podemos até discutir, isso é planejamento tributário, é um eufemismo para dizer que eu estou querendo sair das garras do fisco, etc. Mas, na área trabalhista, para se estabelecer essa relação entre médico e hospital, ou médico plano de saúde, etc. e tal, ela tem que ser entendida como uma relação de subordinação, se for o caso.
É diferente daquele médico que opera no hospital. Tem muito disso também. O hospital autoriza determinados médicos a usarem o seu centro cirúrgico, etc. E tal. Não é funcionário do hospital, não tem relação de subordinação, e simplesmente uma autorização para que ele preste o serviço fisicamente naquele hospital. Aí eu acho que não tem problema nenhum, né? Agora, se o médico é daqueles que é do corpo clínico do hospital, aí não tem como não ser relação de emprego, né? Então, acho que tem que estabelecer uma distinção entre a pejotização tributária, no sentido de pagar menos tributo por isso, né, porque aí você não paga os encargos sociais, diminui a tributação em outras áreas. Muito bom fazer isso do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista trabalhista e agora de responsabilização civil e de consumidor, não tem como fugir dessa pejotização. Bom, da responsabilidade objetiva, muitos colegas fizeram essas questões, né? E eu vou responder para o colega da Universidade Federal Fluminense. Ele ficou inflamado vou responder falando o seguinte: nos primórdios, lá no direito romano, na primeira fase do direito romano, a responsabilidade civil era objetiva. Sempre. E essa é a regra. E aí o que aconteceu? No decorrer dos anos, os romanistas foram vendo que era muito forte essa coisa de responsabilidade objetiva, então se criou uma lei romana chamada Lex Aquilia. Daí a gente falar em responsabilidade aquiliana no direito civil brasileiro. Então, para mitigar um pouco isso, então aí surgiu a responsabilidade subjetiva. Então, se a gente for pegar a história do direito, que vem lá 2.500 anos, nós vamos verificar que deveria sempre ser objetiva, né? E, de vez em quando, ela poderia ser subjetiva. Agora, é interessante que a gente vai dar aula para os alunos, quando eu falo de responsabilidade objetiva, eles entendem perfeitamente, né? Coisa que não era assim há uns 20 anos. Aos 20 anos, você falava responsabilidade objetiva, o aluno respondia: professor, mas como assim? Ele não teve culpa? Como é que ele vai pagar a indenização? Então, vejam como que as coisas podem tomar um outro rumo, dependendo do estágio em que a gente se encontra em matéria de civilização, de economia, de situações sociais e assim por diante. Então, isso tem muita variação no tempo e no espaço. Agora, realmente, a responsabilidade objetiva do médico, por conta do artigo 927, parágrafo único do Código Civil, que o colega da Federal Fluminense ficou tão inflamado contra, realmente podemos até dizer que a responsabilização do médico, a atividade do médico não seria uma atividade do risco. Mas eu, na minha exposição, falei que tem que ser visto caso a caso. E tem caso que é sim de risco, e, portanto, o Código Civil incide, e é uma lei brasileira, tem que responder. Não adianta eu querer dar murro em ponto de faca e dizer, não, eu não vou responder objetivamente. Se a lei mandou, eu tenho que obedecer, né? Agora, tem que verificar se a minha atividade médica é daquelas que estão enquadradas ali na atividade de risco do parágrafo único do 927 do Código Civil, né? Agora, se a atividade do médico, mesmo que tenha obrigação de resultado, né, que não seja aquela obrigação de meio, normalmente a obrigação que o médico assume é de meio. Ele faz, não garante resultado. Pode dar certo para a cirurgia, pode não dar certo, assim por diante. E quando a atividade do médico não é de meio, ela é de resultado, aí eu não tenho a menor dúvida de dizer que ela é investigada a título de responsabilidade objetiva, não se perquire de culpa do médico. Agora, profissional liberal, que foi a segunda pergunta que o nosso colega Lúcio Flávio fez, já entrando também nessa área, é uma discussão muito séria sobre a questão do médico ser profissional liberal ou o médico não ser profissional liberal. Respondo, vai depender de cada caso concreto. Eu tenho que ver qual é a forma de contratação daquele médico no hospital, no plano de saúde e com o seu paciente. Eu tenho que olhar o contrato ou a relação jurídica
que existe entre essas pessoas que eu mencionei. Porque pode ser que uma relação do médico com o plano de saúde seja de subordinação. E pode ser que não seja de subordinação. Que seja um convênio que o médico tenha feito com o plano de saúde, ou pode ser um outro regime, Unimed, por exemplo, um regime de cooperativa entre médicos. Cada médico tem uma relação com o seu co-contratante, que pode ser o plano de saúde, pode ser o hospital, pode ser o paciente. A gente tem que analisar caso a caso. Não dá para fazer uma regra a priorística, dizendo é sempre assim ou sempre assado. Não é possível. Nós temos que verificar caso a caso. Plano de saúde, doutor Lúcio Flávio. Se o médico está na lista do plano de saúde e eu vou escolhê-lo porque ele está na lista de plano de saúde, não é uma contratação intuito personae. Então, aí, a responsabilidade do plano de saúde é objetiva. Né? E a do médico que causou o dano, eu nem preciso discutir a responsabilidade do médico, eu vou discutir a responsabilidade do plano de saúde ou do hospital, etc. Se estiver na relação. Agora, se estiver na relação, mas eu quero aquele porque aquele é bom, aí é intuito personae. Mesmo estando no plano de saúde, ele vai responder subjetivamente. Agora, essa ideia que o STJ está trazendo de querer dizer que a responsabilidade do parágrafo 1º do artigo 14 é de culpa presumida, não tem amparo no sistema brasileiro. Né? Ou é subjetiva, para valer, tem que provar culpa mesmo, ou ela é objetiva. Pode ser objetiva, discutida se ela objetiva é culpa presumida. Pode ser discutido, que é o que o João Marcelo fazia lá no Rio de Janeiro, quando o Código do Consumidor entrou em vigor. Mas a do 14, parágrafo 1º, ou seja, do profissional liberal, do médico, é sempre subjetivo, tem que provar culpa. Né? Isso na relação de consumo. O colega do Mato Grosso do Sul pergunta se esse dever de esclarecimento, o STJ deu uma decisão agora em agosto, segundo o relato do colega, do Mato Grosso do Sul, dizendo que, como não há na lei brasileira um dever de esclarecimento, que o médico tenha que esclarecer previamente os riscos daquela cirurgia, daquela terapia, né, um tratamento terapêutico X, o médico fala, tem tais riscos, tem que fazer o esclarecimento adequado e prévio para o seu paciente. Como não existe essa regra legal, essa regra pode existir no plano administrativo do Conselho Federal de Medicina, e existe, né, mas não tem na lei brasileira. Agora, não dá para aplicar o Código do Consumidor porque não tem na lei brasileira. Não é assim que funciona a coisa. Vai aplicar o Código do Consumidor se for relação de consumo. E não vai aplicar o Código do Consumidor se não for relação de consumo. Nesse exemplo clássico que o colega, ou concreto que o colega do Mato Grosso do Sul trouxe para nosso exame aqui, eu posso dizer o seguinte: existe sim o dever de esclarecimento na lei brasileira. Existe. Está no artigo 422 do Código Civil brasileiro. Né? Quando o Código Civil brasileiro diz que os contratantes do direito civil, né, têm que agir com boa-fé, subjetiva e objetiva, e com probidade, eu só ajo com boa-fé se eu comunicar ao meu co-contratante tudo aquilo que pode dar problema naquele nosso contrato. Senão, eu não estou agindo com boa-fé. Então, a cláusula geral de boa-fé do artigo 422 do Código Civil é, sim, a gênese e a fonte dessa obrigação de prestar esclarecimento em todas as searas, não só na seara médica, em todas elas. Então, e o do poder público também. O poder público tem que prestar esclarecimento de tudo que vai fazer, perfeitamente. Está no artigo 37, caput da Constituição Federal, quando trata dos princípios da administração pública. Quando fala do princípio da legalidade, aí está embutida também a ideia de boa-fé objetiva. No direito administrativo, hoje nem se discute mais. Existe, sim, cláusula geral de boa-fé, decorrente do princípio administrativo constitucional da legalidade. Bom, o meu ex-aluno, muito prazer de revê-lo aqui, faz a pergunta a respeito das 3 esferas de responsabilização, civil, penal e administrativa, que eu falei bastante, várias vezes aqui na exposição. Ele pergunta, se tiver uma condenação criminal, isso vincula o Poder Judiciário? Por que não vincularia o Conselho Federal de Medicina?
Então, quer dizer que alguém condenado na esfera criminal pode não receber nenhuma pena administrativa imposta pelo Conselho Federal de Medicina? Se na área civil é certo que ele tem que indenizar o dano, não vou nem discutir, né? Por que na esfera administrativa não poderia ser a mesma coisa? É isso que eu entendi da pergunta do nosso ex-colega, meu ex-aluno. Não é? Bom, o efeito da sentença criminal está previsto na lei. Então, o efeito é tornar certa a obrigação de indenizar na área civil. A lei diz civil, não diz administrativa. De modo que na administrativa, como as responsabilidades são independentes, eu acho que pode sim haver. Normalmente, o Conselho Federal vai aplicar uma penalidade. Se a pessoa foi condenada na área criminal, com sentença transitada em julgado, dificilmente uma autoridade administrativa, no caso o Conselho Federal de Medicina, deixará de aplicar uma penalidade administrativa. Né? Mas, em tese, é possível, porque não há uma obrigatoriedade imposta pelo Código Penal brasileiro. Código de ética médica com força de lei. Uma outra pergunta também que foi feita. Será que o Código de ética médica está regulamentando aquela Lei 3.268, de 57, quando fala das penalidades? Será que é um regulamento? Regulamento em direito constitucional só existe quando há necessidade de haver um decreto do presidente da República, do governador ou do prefeito, ou seja, do chefe do Poder Executivo, a respeito do esclarecimento de uma lei que tem espaços abertos, ou que tem normas em branco, ou que tem normas programáticas e assim por diante. O decreto é exclusivo do presidente da República, do governador e do prefeito. Se bem que o ministro Barroso andou mudando o decreto do Temer na questão de indulto, né? Então, o Supremo já não está fazendo só lei, agora está administrando também o país. Daqui a pouco não precisa de legislativo nem de executivo. Precisa ficar só com o Supremo, que ele já resolve o problema todo. Mas regulamento, então, da lei é só pelo Poder Executivo. Não dá para nós entendermos, porque isso está na Constituição Federal. Né? Como está na Constituição, eu não posso entender que o Conselho Federal está regulamentando a lei. Regulamento não é. Agora, pode ser, na esfera administrativa, uma consideração a respeito da lei, isso sim. Né? Agora, poderíamos dar essa força de lei ao Conselho Federal? É uma questão em debate, podemos debater isso, né? Mas não é o que existe agora no direito brasileiro. Diga. Agora, o próprio artigo 35 diz que caberá ao Conselho Federal de Medicina fazer o procedimento e encaminhar para a sanção presidencial. No caso aqui, mudou a maneira de se fazer essa lei. Ou seja, caberia ao CFM encaminhar através da assessoria jurídica ao Parlamento, à nossa bancada da saúde, para que isso seja incluído em lei. Perfeito. Está no 35. Eu não estou pretendendo que o CFM faça uma lei. Mas eu não estou dizendo que o senhor pretendeu, estou dizendo que... Mas já está escrito no 35 isso. Tá? Agora, vamos entender o artigo 35, da 3268/57. Ele não foi nem recepcionado pela Constituição de 67, nem pela Emenda 1 de 69 e muito menos pela Constituição de 88. Então, esse argumento que tem o artigo 35, vamos esquecer porque ele não vale. Né? Então, a Constituição... ela tem outro regulamento para o regulamento. Né? Então, se o artigo 35 está dizendo isso, vamos lê-lo como não se estivesse dizendo isso. Tudo bem. Porque a Constituição não autoriza esse procedimento feito pelo Conselho, que é uma autarquia federal. Né? Então, o Conselho, como autarquia federal, não pode regulamentar lei do sistema brasileiro. O bom do direito é a discordância. Eu não estou dizendo que o Conselho vai regulamentar, estou dizendo que o artigo diz o Conselho faz o procedimento e encaminha para a sanção. E mais, essa lei está em vigor e esse artigo não foi vetado. Ele está incluído, ele foi recepcionado pela Constituição. A questão é como vai fazer o encaminhamento. O encaminhamento tem que ser feito através de Câmara de Deputados.
revogar uma lei é revogação expressa ou tácita, tudo bem. Agora, recepção de uma lei pelo sistema constitucional superveniente, não é isso, data vênia, que o senhor falou. Não é mesmo isso. Recepção é uma técnica de você interpretar ou não uma lei como constitucional ou não, se ela foi feita antes da Constituição. Então, é um outro sistema, o de recepção da lei em face da nova sistemática constitucional. Agora, como é que o presidente do Conselho Federal de Medicina vai enviar para o presidente da República a sanção? O direito constitucional de hoje, Constituição de 1988, não tem esse tipo de procedimento, né? Eu gostaria até que tivesse. Agora, o certo é aquilo que o senhor falou agora há pouco, do Conselho Federal de Medicina ter as suas peculiaridades, e ele sabe muito mais de conduta médica do que qualquer outro órgão, evidentemente. O Conselho Federal de Medicina fazer as suas gestões e apresentar aquilo que ele entende como correto para deputados e senadores encaminharem ao Congresso Nacional para se transformar aquilo num texto legal. Tudo bem, esse é o procedimento que hoje temos que fazer. Agora, não conseguimos ainda fazer com que as autarquias brasileiras, né, CFM está lá dentro, né, INSS está lá dentro, Banco Central está lá dentro, nós não conseguimos fazer com que as autarquias possam editar normas com força de lei. Se bem que, às vezes, o Banco Central edita norma que contraria a Constituição Federal, e todo mundo diz amém, né? Então, o Brasil é o país dos paradoxos, né? Onde o judiciário legisla e administra, não é? A autarquia faz lei fora da Constituição e é respeitada. O Brasil é um paradoxo. Então, é essa riqueza que faz da gente uma coisa bacana. Vamos continuar aqui. Eu tenho só mais umas perguntinhas para terminar. Deixa eu ver se eu consigo responder as indagações dos colegas. Recusa terapêutica foi feita por uma colega, essa pergunta. Como é que nós podemos agir nesse caso se o médico impõe um tratamento a um paciente que ele recusou? O paciente não quer aquele tratamento e o médico insiste e faz na marra o tratamento. Ele comete, evidentemente, ato ilícito e pode ser responsabilizado por isso. Aqui no Conselho Federal de Medicina está sendo revista uma resolução que tratava, ou que trata, porque ainda está em vigor, que trata da recusa de transfusão de sangue por pessoas que participam daquela religião ou seita, Testemunhas de Jeová. Não sei se se lembram disso. E o Conselho Federal de Medicina está revendo para melhorar essa resolução, não mais falar de transfusão de sangue e Testemunha de Jeová, mas uma coisa genérica, bem ampla, de recusa terapêutica, qualquer que seja a terapia, né? Então, eu estou nessa comissão também, nós estamos examinando como fazer para revogar essa resolução, que eu acho inconstitucional, né? E fazer uma outra, agora sim, adequada, para orientar toda a classe médica no Brasil inteiro. Mas, se a pessoa recusa um tratamento e o médico insiste, desculpe, o médico comete ato ilícito, né? Agora, ele tem que ter o consentimento informado, ele tem que falar para o paciente: olha, se você não fizer essa terapia, pode acontecer isso, isso, isso. Tudo bem? Então, assina aqui um termo de responsabilidade, né? Então, na ficha médica ou em algum outro lugar, pode ter essa situação descrita, que está tudo bem. CFM, o colega que é conselheiro do CFM, pelo estado do Piauí, faz a pergunta da obrigatoriedade do retorno que é imposta ou exigida pelos planos de saúde, convênios, etc. Se isto é correto ou não é correto. Eu acho que aí é uma relação contratual, tem que ver caso a caso a mesma coisa. O que foi contratado entre o médico que atende pessoas vinculadas a determinado plano de saúde? Qual foi a forma de contratação? Tem plano de saúde que fala: ó, você faz 20 consultas por mês, só vou pagar 3. Eu gloso 17. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas está no contrato? Não sei, precisa ver. Então, tudo isso é questão de nós examinarmos qual é a relação
jurídica que tem o médico com esse convênio, com esse hospital, etc. Né? Se tiver no contrato, o plano de saúde pode exigir que seja feita uma segunda consulta a título de retorno. Se tiver escrito isso, é uma obrigação contratual, as partes contrataram. Agora, se não tiver, e uma das partes está exigindo coisas que não estão no contrato, aí é ilegal. Nós temos que combater esse tipo de coisa. Né? E a Manuela fala da súmula 341, não é? Dizendo também sobre responsabilidade objetiva. Manuela, não me lembro bem qual é a sua dúvida, você pode me refrescar, por favor? Ele é Manuela. Uma recente aula com o doutor Renato, num curso que eu estou fazendo no Brasil Coimbra, ele comentou da súmula 341, falando doutor? Que... Renato. Renato. Vou passar aqui o nome completo dele. A súmula 341 do STJ... Desculpa, doutor André Dias Pereira. É uma atualização que eu estou fazendo no Brasil Coimbra, Brasil-Portugal. Tá, mas essa súmula é do STJ ou do Supremo Tribunal Federal? É do STJ. Do STJ. Ele falou, ele disse nessa aula, para mim foi surpresa, que na responsabilidade objetiva, em se tratando de hospitais, quando for fato de serviço, o hospital responde subjetivamente. Ou seja, ele só responderia objetivamente se fosse hotelaria. Entendi. Mas quando é em relação a um erro do médico, ele responderia subjetivamente, porque a relação é do fato de serviço. Eu até então, eu desconhecia esse pensamento, eu gostaria de saber como o senhor pensa. Não está correto, Datavene, esse pensamento. Não está correto. Não, porque o sistema do Código do Consumidor, que está no artigo 14 caput, responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, acidente de consumo. Então, o serviço deu errado, então houve um dano, esse artigo 14 trata dessa responsabilidade. E ele fala que é objetiva. Como é que eu vou dizer que é subjetiva? Quando é hotelaria é objetivo, quando não é, quando é erro médico é subjetivo. O subjetivo é a exceção. Então, eu não posso interpretar uma norma de exceção, parágrafo 1º do artigo 14, responsabilidade subjetiva do médico profissional liberal. Né? Eu não posso interpretar essa exceção ampliativamente, colocando como se fosse também válida para o hospital. Não é possível uma coisa dessa. Então, com o devido respeito ao nosso colega que deu essa aula para a Manuela, né, eu acho que não está correta essa observação, porque a lei brasileira não admite esse tipo de interpretação. É a lei. Dura lex, sed lex. É a lei. Quisermos mudar, vamos mudar no Congresso Nacional. Falar com o deputado, com o senador, etc. Esse artigo não deu problema quando nós fizemos o Código do Consumidor. Eu participei da comissão que fez o anteprojeto que se converteu no Código do Consumidor. Esse artigo foi, tanto o artigo 12 quanto o 14, foram idealizados pelo ministro Herman Benjamin, na época ele era do Ministério Público de São Paulo, e por mim. Na comissão, ninguém discutiu, todo mundo entendeu perfeitamente, o hospital é responsabilidade objetiva, sempre, e o médico, se for contratado como profissional liberal, responde subjetivamente. Isso nunca foi discutido na comissão do Código do Consumidor e muito menos posteriormente nos tribunais brasileiros. Diga. Tá bom, STF, né? Tá bom. Eu já tinha colocado o STF aqui, né? E aí eu perguntei para você para ter certeza. Mas eu não sei se eu respondi a todas as perguntas, respondi? Então, obrigado pelas perguntas, muito rica a nossa discussão, e eu espero que vocês entendam que isso é uma opinião minha. Direito também não é ciência exata. Então, vamos responder para o colega da Federal Fluminense. Medicina não é uma ciência exata, direito também não. Né? Então, eu posso dar a minha opinião aqui, e outra pessoa fala, não, está tudo errado, ele pode ter uma outra ideia, agora tem que fundamentar. Então, para dar a minha opinião, eu fundamento onde está e por quê.
Não é? Isso sim. Agora, se eu estou certo ou não, eu não sei. Nossa ciência também não é exata. Muito obrigado. Parabéns, professor Nelson. E a excelência da palestra é medida pelo fato de que nenhum ouvinte deixou a sala. Todos prestaram atenção e a quantidade de ouvintes que foram interessados em fazer perguntas. Parabéns, professor. Está aqui o certificado do senhor. Parabéns. Doutor João Costa Neto, parabéns pela presença. Muito obrigado. Em nome do Conselho Federal de Medicina, agradeço a presença de ambos para essa palestra e espero contar com a presença dos dois no próximo evento, o ano que vem. Muito obrigado. Boa tarde.